Olá, meu nome é Cacau Cavalcante, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre confiança, sobre autenticidade, sobre autoestima, sobre poder pessoal. Eu sou taróloga e esse é o tema que disparado eu mais gosto de abordar nos meus jogos. Eu acredito que a autoestima, ela de fato é o caminho, ela é a ferramenta para que você consiga ter bons resultados na sua vida em todas as áreas. Sem autoestima, não tem como você ser uma profissional de sucesso, ter um relacionamento saudável, ter boas amizades. A autoestima é a base de tudo. Então, por conta disso, eu acabei pensando nesse vídeo porque a autoestima está muito ligada com a autoconfiança. E tem algumas coisas que a gente tem o costume de fazer e que minam demais a nossa autoconfiança. E para isso, eu trouxe uma lista para explicar ponto por ponto e como melhorar cada um desses aspectos e assim você se sentir mais dona e mais pronta de se assumir, sabe? De ser realmente dona de si. E a primeira questão é a comparação. E meu Deus, como isso poderia ser uma boa ferramenta e a gente usa para se diminuir, sabe? Quando a gente encontra alguém que tá conquistando algo que a gente queria, ou tem a mesma idade, tá num outro posicionamento de carreira, tá vivendo uma vida financeiramente melhor do que a nossa, tá num relacionamento mais bem sucedido, é muito natural que isso se torne uma comparação de putz, eu não fui boa o suficiente para estar onde essa pessoa está. Quando na verdade isso deveria ser usado muito mais como inspiração e uma impulsão de caralho, se aquela pessoa chegou ali, eu também consigo. Não no sentido de, nossa, meritocracia e tudo que eu fizer eu vou conseguir e custe o que custar e tananã, porque a gente entende a sociedade que a gente vive e eu não caio nessa de meritocracia porque não são todos que têm as mesmas oportunidades. Mas isso não quer dizer que você não possa ter espelhos para melhorar, que você não precise procurar uma evolução e pessoas que podem te inspirar a viver algo melhor do que você tem hoje. Então, a comparação, ela poderia ser uma ferramenta de impulsionamento quando na verdade ela acaba minando a gente. Quanto mais você se compara de forma negativa, se colocando para baixo, mais você desanima. Quanto mais você desanima, menos você consegue conquistar. O segundo ponto, que também é extremamente comum, é o perfeccionismo. A gente tem que logo internalizar de que melhor feito do que perfeito. Esse próprio vídeo do YouTube aqui, ó, eu não tô falando que eu não sofro com comparação com as coisas que eu vou falar aqui não, viu? Porque eu estou falando por estudo de caso, tá? Por experiência vivida também. Não é porque eu sou taróloga que, nossa, sou iluminada, não. O perfeccionismo faz com que a gente não caminhe. Quando a gente quer o vídeo aqui, né, o exemplo que eu usei, um vídeo perfeito, com uma iluminação perfeita, com um roteiro super bem estruturado, com tudo no melhor jeito possível, para postar da melhor forma possível, quando tiver dinheiro para impulsionar, pensando nos melhores títulos, isso daí vai fazendo com que a gente perca a vontade de fazer, perca a autenticidade, perca o timing, perde tudo. Então, é melhor começar com o que você tem, com o que dá, porque uma coisa que eu aprendi nessa vida é que nada ensina mais do que fazer. Nada ensina mais do que a prática. Né? Eu sempre falo para quem está começando a estudar tarô, por exemplo, que é muito importante você ler livros, fazer cursos e seguir gente e aprender coisas novas, obviamente. Mas se você não começa a praticar, você nunca vai aprender de verdade. E isso se aplica a todas as áreas da vida. Você pode ter a maior base teórica para tudo. Se você não pratica, você ainda é inexperiente. Então, o perfeccionismo, ele faz com que a gente trave. É importante passar por cima dele para que você consiga trazer esse movimento para sua vida, né? Da forma que dá, da forma que der, da forma que for possível, dentro dos recursos que você tem ao seu alcance, simplesmente se movimentar. Terceiro ponto, e também muito comum, o medo de não agradar, o medo de desagradar, né? Na verdade. Ah, que as pessoas não gostem de mim.
que o meu posicionamento cause algum conflito, que o que eu penso acabe sendo errado, que a ideia que eu tiver acabe atrapalhando, que a minha presença incomode, que, enfim. E nisso você vai se fechando em você mesma. Você ficar com medo e com vergonha de mostrar o seu corpo da forma que você queria, usando as roupas que você queria, os acessórios que você queria, usando a cor de cabelo que você queria, a maquiagem que você queria, porque você tem medo das pessoas não gostarem. Mas aí você acaba se tornando uma pessoa que não tem personalidade, que não tem ideia, que não gera conflito, que não expõe pensamentos, que não expõe sentimentos, vira um baiacu emocional. E aí acaba, como eu disse, se fechando em você mesmo. Você tem o que a ganhar com isso? O quê? Esse medo de não agradar acaba fazendo com que você fique com uma baixa autoestima, tanto física quanto intelectual, e se essas duas caminham juntas, você desaparece no mundo. As pessoas, elas não estão nem aí pra gente. A gente tem que aprender a se dar a devida desimportância. Eu sempre repito isso. Porque cada um tá preocupado com a própria vida. A gente acha que as pessoas se preocupam com o que a gente faz, pensa ou deixa de fazer. Lógico, não tô falando sobre prejudicar os outros, mas sobre expor e falar aquilo que você realmente sente e pensa, né? E isso é muito importante, isso é muito pungente. Você não pode se deixar morrer dessa forma. Não é saudável pra você nem pra ninguém se minar por conta de algo que, no fim, a opinião dos outros não vai fazer real diferença na sua vida. A quarta questão, que também é extremamente comum, principalmente entre mulheres, síndrome da impostora. Sentir que aquilo que você tem não é merecido. Recebi uma promoção no trabalho. Nossa, mas será que eu vou dar conta? Parece que você tá sempre fingindo, sabe? Que as pessoas, elas acreditaram no seu potencial e você precisa manter um personagem. O síndrome de impostora é exatamente isso, a sensação de que você é uma impostora na sua vida. De que você não tem realmente aquele conhecimento, que você não tem aquela capacidade, que você não é boa o suficiente, que você tá atuando num papel e as pessoas estão acreditando e você tem que manter esse personagem. Como se tudo aquilo que você ganhou não fosse merecimento, não fosse verdadeiro conhecimento. Quando na verdade é. A síndrome da impostora, ela acontece exatamente por conta da falta de confiança e da autoestima baixa. E a sensação de não merecimento vem por conta disso. Quando você não tem autoestima, você não acha que merece as coisas boas que acontecem com você. Você comemora as vitórias dos outros, mas acha que se acontecesse com você é uma derrota. Você sempre almeja o que é o do outro, porque o que é o seu não é suficiente. E isso só consegue te levar para baixo, só faz com que você fique cada vez mais presa dentro de algo que na verdade é a sua vida e ao mesmo tempo não é. Você se sente deslocada, né? Você se sente desconectada da sua própria vida. E isso só te faz mal. O quinto ponto, e esse também é importantíssimo a gente mencionar, que é a falta de conexão com o próprio corpo. Quem não tem confiança no próprio corpo não tem confiança em quase nada. Postura é tudo. Se você usa uma calça de moletom, se você usa aqui uma blusa de moletom por cima, né, e com confiança, não importa. Todo mundo vai confiar no que você tá falando. Aqui, ó, gente, eu tô com o cabelo desarrumado, tô sem maquiagem. Mas eu tô aqui falando tudo isso daqui com confiança. Sabe? Se você acha que não vale a pena pegar nada, que você não tem nada do que eu falei aqui dá pra agregar na sua vida por conta da minha aparência, ou de eu estar sem maquiagem, ou enfim, tudo bem. Não é um problema meu. Eu sei do que eu sei da minha confiança, eu sei do meu conhecimento, eu sei da minha experiência. Entende? Então, você não precisa, quando você confia no seu corpo, quando você confia naquilo que é seu, quando você tem presença de corpo, sabe? Meu corpo vai incomodar em certos lugares. Problema. Eu não vou usar biquíni na praia, porque lá é um lugar que meu corpo pode incomodar os outros ou me incomodar. Então, se vai te incomodar, que você vá atrás de mudar isso. Se você não consegue mudar isso,
Para de ficar se podando de fazer coisas que você quer por conta do amanhã. Ai, amanhã eu vou ser feliz. Ou então, ai, amanhã eu vou ser magra, e como amanhã eu vou ser magra, amanhã eu vou encontrar o amor perfeito, amanhã eu vou me permitir sair, amanhã eu vou me permitir ter amigos, amanhã eu vou usar um biquíni na praia, amanhã eu vou viver do jeito que eu quero, amanhã eu vou me vestir do jeito que eu quero, e aí a vida passa, o tempo passa e você não viveu nada, porque o amanhã nunca chega. Não tô falando que você nunca pode emagrecer, não é isso. Mas é questão de você se sentir dona e pertencente ao seu corpo, independente do formato dele. Ele é seu. Se amanhã, Deus me livre, alguém aqui perde uma perna, o seu corpo vai continuar sendo seu. E você é dono dele, pertencente dele. Independente de você tá gordo, magro, alto, baixo, independente da forma que você tiver. Pertencer ao seu corpo, ter confiança nele e fazer com ele e moldar ele da forma que você deseja, porque realmente essa é a sua vontade e a sua presença merece ser vista, porque você é uma pessoa que merece existir independente do seu formato. Isso assim, ó, ganha qualquer coisa, ganha qualquer lugar, ganha qualquer coisa. E é isso, essas foram as 5 dicas. Caso vocês queiram que eu aprofunde algum desses temas específicos também, que eu faça um vídeo somente falando sobre essa questão específica, trazendo dicas, trazendo exemplos, enfim, comenta aqui, eu vou adorar trocar ideia com vocês. E eu vou trazer um bônus agora no final, porque a gente falou sobre o medo de não agradar, mas a gente não falou sobre o medo de errar. E o medo de errar é outra coisa que mina a nossa autoconfiança, assim, demais. Todo mundo vai errar, a gente é ser humano. Eu lembro de uma experiência que eu passei uma vez, quando eu trabalhava como diretora de arte, né, numa agência de publicidade. Que eu tinha um trabalho para apresentar para um chefe, e tinham várias pessoas que tinham feito comigo aquele trabalho. E na hora de apresentar, eu falei, não, deixa comigo. Eu já sabia o que falar, eu sabia o que fazer, a gente já tinha discutido, enfim, tava tudo certinho. E na hora, eu simplesmente travei, deu tela azul na minha cabeça, eu não consegui falar nada, não consegui. Eu comecei a gaguejar, me subiu um frio na barriga, eu esqueci de tudo que precisava falar. E é uma coisa que eu sinto vergonha até hoje, acredita? E foi uma junção de coisas. Eu tava exausta, eu tava muito cansada, eu tava no meio de uma mudança, tava nossa, tava exausta. Tava ali bem naquele finalzinho do processo da Covid, sabe? A casa tava uma zona, tava sobrecarregada de trabalho. Eu trabalhava com 3 coisas ao mesmo tempo naquela época, né? Como diretora de arte, como taróloga e com as coisas da minha loja, né? Eu tava iniciando a loja naquela época, então eu tava segunda a segunda trabalhando. E eu percebi, né? E essa é uma questão que entra no autoconhecimento, de que quando eu faço as coisas para os outros, eu tenho tendência a ficar muito mais insegura, né? É um trabalho que eu precisava apresentar para outras pessoas, para que elas validassem o meu conhecimento, para que elas validassem o meu potencial, e era uma coisa que era feita para um cliente, então eu não podia errar, porque senão acabava atrapalhando o trabalho de muita gente. E aí foi quando eu percebi, pô, na verdade, nasci para ser autônoma. Quando é comigo, entendeu? Aqui, ó, esse vídeo no YouTube que eu tô falando agora, ele vai impactar na minha carreira, na minha imagem, é o meu trabalho, é o que eu tô fazendo. Aí eu falo. Aí esse vídeo aqui, pode reparar, tem até pouco corte, porque quando eu começo a falar, eu desinvesto, entendeu? Se me bota no microfone na mão, na frente de uma plateia, pra falar de tarô, pra falar dos meus produtos da Admitra, pra falar sobre assuntos que eu realmente tenho conhecimento de causa, para falar da minha especialidade, que são os atendimentos de autoestima. Eu vou falar como se não tivesse ninguém ouvindo. Quando eu preciso fazer isso em relação a outro, sabe? Em base o meu trabalho vai afetar positivamente ou negativamente o trabalho de outras pessoas que estão numa equipe comigo, aí eu entro meio que em pane, sabe? Aí o medo de errar faz com que a minha confiança vá lá pro ralo e eu começo a dar tchutchu na cabeça. Eu não respondo da forma que eu geralmente respondo por conta disso. E
são questões pessoais, sabe? Você também precisa ter esse autoconhecimento de entender quais são os cenários que fazem com que você se sinta insegura. E procurar formas de burlar isso. Procurar formas de subverter essa ideia. Procurar formas de encontrar saídas desses lugares, sabe? E é isso que aos poucos eu fui tentando fazer. Esses foram conhecimentos que aos poucos, nas minhas vivências, eu também fui percebendo, nos meus atendimentos eu fui percebendo. E eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Quero saber se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do conteúdo, se foi algo que realmente agregou na vida de vocês. Comenta aqui, me segue nas outras redes sociais, dá uma olhadinha no meu site, nos meus produtos, eu tenho certeza que vocês vão amar. E é isso, gente. Até mais!